É, oi, hoje eu vim aqui pra falar um pouco do que aconteceu, né? É, pra vocês que não sabem, aconteceu. A gente tem o canal Jais World, eu sou um dos principais de lá. E tipo, queria vir explicar o que aconteceu, né? Aconteceu algumas coisas lá que meio que causou alguns problemas. E o nosso integrante, o Ícaro, infelizmente ele foi embora. Ele não faz mais parte de Jais World. Ele saiu por alguns motivos, né? Motivos de briga. E o que fez ele fazer isso é que ele não estava respeitando, né? Tipo, a gente tem as regras. Ele estava fazendo as coisas erradas. Por exemplo, a gente tem uma menina lá no grupo que ela é nossa amiga, né? Tipo, a gente pode ter amigas, né? O Ícaro, ele meio que xingou ela. Aí deu um problemão gigante lá. Aí fez alguns problemas lá, né? Fez aqueles problemas lá. Quando ele xingou ela, aí fez ela pensar bem. Ele não respeitou o nosso grupo. Ele não estava fazendo as coisas certas. Ele literalmente não estava respeitando ninguém. E a gente decidiu tomar a pior providência, que foi remover ele do Jais World. Praticamente ele não faz mais parte por conta desse mau comportamento que ele tem. Eu não me arrependo de ter feito isso. Eu não me arrependo, vou falar, não me arrependo. O Ícaro ele tem que aprender a se comportar. Isso não é normal. E eu entendo que por mais das coisas que aconteçam, a gente sabe que nem sempre assim é tão fácil, né? Tipo, as brigas realmente é uma coisa que atrapalha muito, principalmente quando você está fazendo algum trabalho e acontece isso. Porque o Jais World ele pode ser sim uma. Ele é uma série que diverte vocês, inscritos de lá. Mas. Ele não é só uma série, é um trabalho. Pô. Tem que ter consciência. E. É isso. O Ícaro praticamente foi embora. Eu vou explicar um pouco aqui do que aconteceu, né? Porque eu só expliquei umas partes. Mas foi o seguinte: a gente tava lá. Aí era coisa de amigo, né? Ficar se zoando. Aí, quando eles estavam zoando, meio que a menina do nosso grupo, ela falou alguma coisa, como é que eu posso dizer? Ela falou tipo assim, ela foi zoar ele também. Aí ele começou a xingar ela de coisas que não deveriam ser chamadas, como vadia. Tipo, pra uma mulher não é, pô, pra ser chamado. Tu vai contar um fato. Beleza. Na Bíblia diz que temos que respeitar as mulheres. E não é nem isso que eu que digo, tá na Bíblia isso. E não é certo o que ele fez. Ele tem que aprender com os erros. E é isso que eu vou fazer. Tipo, eu acho que a melhor providência foi te remover ele da nossa série. Que daí eu acho que agora ele pode parar. Ou senão ele vai continuar assim. Já ocorreu casos assim antes. Tipo, teve uma vez que a gente tava, né? Aí ele meio que. Olha, sabe o Caio? Lá de Iceworld? Acho que é o. Agora. Ele é o terceiro principal. Então, foi o seguinte, ele tava lá. Aí meio que ele tava com outros dois amigos. O Caio foi participar da conversa. Ele disse que ele era meio infiltrado. Que fez ele repensar bastante as atitudes. E deu pra repensar as atitudes. Só que o Icaro ele não parou com isso. Ele tá continuando. Tipo, a gente deu uma chance pra ele. Claro que todos nós merecemos uma segunda chance na vida. Por mais das besteiras que cometemos. Mas, tipo, eu vou falar uma coisa.
ele passou dos limites, cara. Eu não concordo por ele ter feito isso. Ninguém merece, pô, ser tratado assim. Beleza que tem vezes que tudo bem, dá pra entender, às vezes a gente pode ser errado na nossa vida, mas eu não admito, tipo, eu não acho certo o que fizeram. O Ícaro, ele é nosso amigo, ele não vai deixar de ser nosso amigo. Pode ser que deixe depois do que aconteceu, provavelmente ele vai deixar, né? Porque ele tá bem abalado e além disso ele não aguenta tudo isso que acontece. E tipo, é isso. A gente tá vendo. Uma coisa também que a gente tem que falar. Vou falar sobre todos os erros dele logo, já que eu já tô aqui. Uma coisa que o Icaro faz muito, ele tipo desmerece tudo que você faz. Tipo, você tá vendo aqui o jogo que eu tô jogando no fundo, que é o Baldur's Basics, né? Tipo, sim, como ele é, provavelmente, se eu tivesse zerado assim, fosse lá falar pros meus amigos, o Porto, o H-Skill, ele ia ficar zoando, ia ficar dizendo palavras como foda-se, né? Tipo, como se ele não ligasse pro o que a gente. Ele não ligasse para nossas conquistas. E beleza, isso às vezes pode parecer. Beleza, isso pode parecer coisa de amigo normalzão. Mas, gente, não é, cara. Bora ver um lado, né? Pensar por um lado. Beleza que ele é nosso amigo. Ele era nosso amigo. Mas, tipo. Não custa. Às vezes eu acho que, tipo, não. Não é custa. Não é questão de. Tipo assim. De ser um cara mal. Não é questão de. Ah, tu é mal, essas coisas. É questão de caráter. Tipo. Não custa nada, às vezes, você parabenizar seu amigo por o que ele faz, né? Beleza que é uma amizade coisa, mas você não ficar desmerecendo as conquistas do seu amigo é ruim. Além disso, tem um fato de uma coisa. Vocês não me conhecem tão bem, né? Provavelmente. Mas, para umas pessoas que já me conhecem, sabem que eu gosto muito de jogos. E, tipo, tem um fato muito importante, que eu zero muitos jogos na minha vida. Já zerei muitos. E, tipo, às vezes eu falo que eu zero jogos, ele fica dizendo que é mentira, que eu nunca zerei nada. E que, tipo, é assim. Eu vou dar uma parada agora aqui no Baldi Basic, eu vou ficar só explicando o que continua. Tipo assim, ele fica dizendo que eu tô mentindo, que não é verdade tudo que eu falo. E eu vou falar uma real, não é mentira tudo que eu falo. Realmente, eu não é tudo mentira que eu falo. Eu realmente zerei muitos jogos. Pelo fato de eu bem cedo eu já ter videogame essas coisas, eu tinha a ajuda do meu pai, que já era muito experiente nisso. Ele me ajudava a zerar, tipo, ele ficava me orientando onde fazer essas coisas. E esse é o fato de eu ter zerado muitos jogos. E, tipo, tem vezes que ele faz isso na implicância. Ele se acha melhor em tudo, o Ícaro. E, tipo, mano, a gente teve que tirar ele por causa disso. Porque ele literalmente não gostava. Ele se achava o próprio protagonista do negócio. Tipo, é como eu falo. Não é, ninguém, tipo, o protagonista em si sou eu. Mas eu sou roteirista também. E agora é tipo isso. Ele fica meio desmerecendo as coisas. Além disso, ele já vinha tratando essa menina mal fazia tempo. Que ele gostava dela, mas ela não gostava dele. Tipo, ela deu fora nele. Ele ficou fazendo isso. Então, meio que foi isso que aconteceu. E é isso. Além disso, eu virei o novo roteirista, né, de Iceworld. Tem um aviso aqui pra dar. Depois da saída dele, o Porto, que já continuou sendo desenhista, o Caio virou o nosso novo editor e eu sou o novo roteirista. Então agora, praticamente é isso. Vai mudar a abertura. E é isso. O Ícaro está oficialmente fora de Iceworld. A gente é muito grato por isso. E é isso. Agora eu vou. Eu não tenho muito pensamento. Eu vou só dormir.